Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no 10º vídeo dessa série de 13 temas, onde estamos estudando o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos estudar os últimos dias do ministério de Jesus aqui nesta terra, porque sabemos que Jesus está no céu neste momento, intercedendo por nós. E vamos estudar aqui também, pessoal, um pouquinho do capítulo 12, o restante, e também o capítulo 13 de Marcos, né? Espero que você esteja animado aí para participar e também deixa eu aproveitar aqui, trazer aqui uma dica, pessoal. Se preparem aí, para quem não tem ainda, vá atrás aí em busca do seu manualzinho para você acompanhar os próximos temas no próximo trimestre, onde nós vamos estudar temas do Evangelho de João. Então, fica a dica aí, beleza? Fica a dica também, se você curtir, gostar desse conteúdo, gosta de estudar a Palavra de Deus, nos ajude. Dê o seu joinha no vídeo, aí na TV, no celular, no computador. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, isso é muito importante para você ficar ligado no canal. E deixe o sininho aberto, acionado, para que você receba também os alertas todas as vezes que nós lançarmos um novo conteúdo, beleza, pessoal? E também deixe o seu comentário, porque você também ajuda a fazer esse conteúdo através da seção dos comentários. Esse vídeo é capitulado, você pode assistir qualquer parte dele no momento que você quiser. Beleza, pessoal? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, vamos conferir então a sua participação aqui no vídeo através dos comentários. Temos as Olimpíadas dos comentários, 3 primeiros a comentar, e temos novidade no pódio de hoje. A primeira aqui a comentar foi a Regiane Alves. Olá, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas, feliz sábado. Segundo lugar, o Cacá do Lins. Cacá é um membro lá ativo que participa dos nossos grupos Família Entre Linhas 1, ADM, RP, Religião e Política, e é muito ativo lá. Valeu, Cacá, pela sua companhia aqui também no pódio, primeira vez, já que em segundo lugar, feliz sábado a todos. Em terceiro lugar no pódio, Genésio Mioto. Esse já é pioneiro do pódio, né? Sempre está conosco aqui. Ele fala assim: a distância dessa semana vem falando, né, sobre os últimos dias, ou o estudo dessa semana, a lição dessa semana. Valeu, pessoal. Temos também aqui a participação da Valdenice Marte de Cerqueiras, de Presidente Prudente, que eu já decorei. Olá, meus irmãos em Cristo Jesus, estamos juntos aqui no canal Entre Linhas, estudando mais uma lição da Escola Sabatina. Amém. Obrigada por nos ajudar a estudar a Palavra de Deus aqui sempre. Hashtag volta, Ricardo, saúde para você, e a Regiane deixa um monte de coraçãozinho. Temos também aqui o canal Lições Fortes da Bíblia, né? Olá, que tal estão todos aí? Feliz sábado, bom e abençoado estudo para todos nós, boa semana. E ele me lembrou aqui que ele é o Jorge e a Carmen, de Rolante, Rio Grande do Sul. Eu chamei ele de Gerson, mas é que eu busquei na memória, mas é Jorge, não é Gerson. Jorge e a Carmen, de Rolante, no Rio Grande do Sul. Um abraço aí para os irmãos que sempre marcam presença aqui no nosso comentário. Temos também a participação aqui da Josefa Ascencio. Oiê, eu aqui, entrelinhenses queridos, a abençoada nova semana e da nova lição. Através da nossa guia do estudo número 9, Deus continue nos abençoando aos nossos iluminados professores virtuais, o Lúcio, Alexandre e o Marcos André. Josefa Ascencio também diz assim: em oração pelo nosso querido irmão e professor Ricardo. Fui até o final, é isso aí, Josefa. Temos também aqui o alô da Soraya Caprio de Assis, isso, feliz sábado, é que aparece tudo remendado aqui para mim. Soraya Caprio de Assis, perfeito. E também temos o feliz semana de Natalice Santos Araújo, que Deus abençoe suas caminhadas. Esmeralda Viana, minha sogra, acabou de participar no culto de quarta-feira, também participa aqui no Entre Linhas. Fui até o final, Deus continue abençoando vocês. Obrigado, sogrinha, pela força e a companhia sempre. Joivaldo Santos também marcando a presença nos comentários. Olá, irmãos, hoje foi o dia do Quebrando Silêncio e quase todos os clubes desbravadores da Associação Paulista Leste, incluindo, né, suas fanfarras com instrumentos de sopro, foram para a Avenida Paulista desfilar e distribuir a revista do Quebrando Silêncio. Muito bonito essa iniciativa, né, pessoal? Muito bonita. Meu filho de 17 anos estava lá. A nossa igreja está em todos os lugares. Glória a Deus. Uma feliz e abençoada semana para
todos. Valeu, Joivaldo, ter compartilhado aqui no Entre Linhas a experiência do Quebrando Silêncio aí em São Paulo. Temos também aqui a Maria Eloíde de Souza Simões. Boa tarde, irmãos. Graças a Deus aqui em Itararé, São Paulo, com muita chuva que era esperado. Deus abençoe nossa semana. Graças a Deus, Maria, aqui também em Campo Mourão, no centro-oeste aqui do Paraná, também caiu uma chuvinha boa, mas já estiou de novo, mas graças a Deus caiu bem, choveu bastante aí nesse final de semana. A Edilza Nascimento, boa semana, vídeo curtido e compartilhado. Edilza é nossa parceira desde o primeiro vídeo, né, Edilza? Valeu pela companhia. A Hilda Pinheiro também, feliz semana, família entrelinhaniana, que a Hilda é a mãe do Ian. A Maria Rig, boa madrugada e um abençoado estudo da lição para todos nós. Temos também aqui Leila Glorimar. Ela diz assim: bom dia, Deus abençoe vocês. Bom dia, que Deus abençoe vocês. Gosto muito da lição explanada por vocês. Também tem aqui o Eupídio Justino. Eupídio Justino, eu acho que é a primeira vez, hein, Eupídio? Eu sou de Queimados, Rio de Janeiro, assisti aqui até o final também, não sou a favor do comércio nas dependências da igreja. O Eupídio acompanhou as perguntas para consideração e deu a opinião dele que eu pedi. Valeu, Eupídio, pela sua opinião. É isso aí, né? Cada um tem a sua, também, mas eu concordo com o Eupídio. O Rivelindo, amar e guardar todos os mandamentos. Temos aqui também a participação do nosso querido amigo, o Engrácias Casimiro Canducha, que começou a comentar conosco, não parou mais. Que bom ter a sua companhia aqui. Ele diz assim: em cada lição, nossos escritórios, né, ele diz assim, estão a nos despertar cada vez mais. Por isso devemos refletir e praticar. Nós podemos nos enganar a homens, mas também não podemos enganar a Deus, porque Deus está vendo tudo. Que Deus nos ajude a compreender e também a nos transformar, a sermos mordomos fiéis. É isso aí, Casimiro, valeu pela companhia. Vera Simões, muito obrigado pelo estudo da Escola Sabatina. Deus abençoe vocês, irmãos, como ajuda as explanações da lição. Que Deus continue abençoando a vida. Graças a Deus, Vera, Deus tem abençoado. A Diana Rodrigues, boa noite, consegui ver aqui terça-feira e igualzinho compartilhei e estou sempre orando por cada um de vocês. Obrigado, Diana. Mesmo terça-feira deu tempo de eu ler o comentário na quarta-feira durante a gravação. Valeu pela companhia. Marinalva Ferreira, oi família Entre Linha, comentando aqui na quarta-feira, quase que não dá tempo, hein? Estive um tempo sem comentar devido à correria, mas aqui estou muito feliz de poder assistir esse canal e ver que tem mais inscritos, graças a Deus, Marinalva, estamos crescendo. Rumo aos 100 mil, para a gente ganhar a placa, colocar a placa aqui dos 100 mil. Deus abençoe ao Ricardo, que está aí doente, meio desanimadão. Que Deus restaure a sua saúde, a sua vida, para que volte ao grupo. Lúcio, cada dia crescendo com a parte das perguntas, aprendendo, né, Marinalva? Não é muito minha praia, mas estamos aí, né? Que essa lição possa ajudar e que haja uma transformação em nosso caráter. Amém. Essa é a minha oração também. Grande abraço aqui de Astúrias, Espanha. Valeu pela companhia. Agora nós vamos conferir aqui, pessoal, os comentários do nosso amigo querido João Cavaco, que marca a presença. Ele anda meio sumido aqui, mas o comentário dele é riquíssimo. Esse rapaz tem, acho que é um senhor na verdade, mas é um menino, né? Menino de Jesus. Ele tem o dom da palavra, né? Eu convido vocês a conferirem o comentário na íntegra, porque o comentário dele é muito completo, mas eu vou ler aqui os títulos da sessão, o início e o fim dele para vocês conferirem aqui no áudio e no vídeo. Comentário sobre o final da obra da encarnação do Deus homem Cristo na Terra e as diferenças e perspectivas da nova terra do reino eterno do Messias. Marcos 11 e 12. E ele diz assim: o final da obra. Cristo estava no final de sua obra nessa obra e Cristo iria apontar as grandes diferenças entre o reino eterno da nova terra e esta terra com o mal que desaparecerá.
Aí ele fala também na segunda sessão, a entrada eterna do rei em Jerusalém, no primeiro mandamento. Aleluia, louvai a Deus, amém, assim seja. Hosana, salva-nos agora. E Shemai, escutai, único Deus bendito. Ele já começa a segunda, que acho que é a terceira sessão aqui, as expectativas do amor nos mandamentos do testemunho do reino de Deus. Quarta sessão, o juízo de Deus nas ideologias mercantilistas e outras, na adoração e nas relações aos outros. Muito bom o texto dele. Quinta sessão, autoridade e o reino de Deus versus a política. E olha que ele está lá em Portugal, em Lisboa, e nós estamos aqui no Brasil. Breve teremos aqui as eleições para prefeito. Eita, e vereadores, o negócio está feio aqui, né? Mas 6. O casamento e o adultério, em Lucas 20, 34 a 37. 7. A ampliação do amor nos 10 mandamentos. Ele caprichou mesmo. E aí ele só conclui em suma. Cristo vai evidenciar a diferença entre o reino de Deus e o reino dos homens. E em segundo, vai ser dada a última oportunidade de escolha entre Deus e o ego humano com o pecado. A partir daí, estava definido as consequências. Escolhemos viver eternamente no fruto em vida do amor à verdade com os dons do Espírito Santo, ou acertaremos ao ser sentenciados da morte eterna, ou seja, salvastes porque perante o pecado e Cristo escolhestes o Salvador de Deus triuno. Amém. João Cavaco, peregrino da IASD Central em Lisboa, de Portugal, na União Europeia em conflito. Pleno 2024, com tanta sabedoria, tanta ciência, estamos com 2 grandes guerras ativas no nosso planeta. Ai, Senhor, dai-nos paz. Vamos lá. E o último comentário aqui, pessoal, penúltimo é do Carlos Simões, orando pelo Ricardo. Valeu, Carlos, obrigado pelo seu comentário. E também do Natanael, deixa eu só pegar o nome completo dele para... Natane Bacagini Fagundes, que comenta excelente lição. Natane é a primeira vez que comenta aqui conosco, hein? Valeu pela companhia. Não sei não, hein? Se não é amigo lá do Casimiro. Olha, coloca de onde é pra gente ir conhecendo vocês e os lugares da onde está falando, né? Só os mais velhos vão lembrar, mas né, daquela frase: diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Pronto, agora eu entreguei a minha idade. Bom, pessoal, vamos agora sim iniciar o estudo sagrado aqui da Palavra de Deus. Vamos ver um pouco mais sobre os últimos dias de Jesus, do ministério de Jesus nessa terra. Vamos aprender mais aqui com o Alexandre, com o Marcos André e também com as perguntas na sexta-feira. Mas não podemos iniciar esse momento sem antes, clamar a Deus que nos abra o entendimento, que nos acompanhe, esteja conosco nesse momento tão sagrado do estudo da Palavra de Deus. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de abrirmos a Tua Palavra, de lermos, de estudarmos. E olha, Senhor, da oportunidade que nos dá de postarmos um vídeo nas redes sociais e esses vídeos ainda não serem cortados, não serem banidos. Obrigado, Senhor. São os últimos momentos dessa terra, são os últimos minutos de liberdade que estamos gozando, mas lhe somos gratos porque temos essa oportunidade. Nos ajude a aproveitar esses minutos para que mais pessoas conheçam a Tua Palavra, aqueles Teus servos queridos, ó Pai, que precisam ouvir, direcione-os, ó Pai, de alguma maneira ou de outra, para que eles cheguem nesse vídeo, para que eles se deleite ao aprender mais sobre os últimos dias de Jesus nessa terra. Muito obrigado pela oportunidade. Use o Alexandre, o Marcos e a mim, use também aos ouvintes, para que possamos aprender, nos emocionar e também divulgar, ó Pai, essas mensagens, esses aprendizados para aqueles que precisam. Em nome de Jesus, oramos humildemente. Amém, Senhor. Chega aí então, Alexandre, quem começa é você. Olá, pessoal que está aí acompanhando o canal Entre Linhas. É uma alegria, uma satisfação para mim estar aqui para gravar mais uma lição da Escola Sabatina. Nessa semana estamos estudando a lição de número 10, a lição que fala da profecia da destruição do templo, mas também a profecia da volta de Jesus. O texto que se repete
na história de Mateus 24, na história de Lucas 21 e na história de Marcos capítulo 12, o sermão profético, também como é conhecido, a mensagem de Jesus sobre a destruição do templo. A lição tem por título Os Últimos Dias, e o verso para memorizar ele está lá em Marcos capítulo 13, 26 a 27, em que diz: Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. E como vocês podem ver, esse texto não fala da destruição do templo de Jerusalém. Ele fala da volta de Jesus. Quando a gente vai lá para o texto de Mateus 24, nós temos um vislumbre diferente da pergunta que os discípulos fazem para Jesus. Na cena, Jesus vê o templo e os discípulos falam do templo para Jesus. Jesus fala que não haveria de ficar pedra sobre pedra no templo, e os discípulos pedem que sinais haverá dessas coisas e da vinda do Filho do Homem. Então os discípulos confundem na sua pergunta a volta de Jesus e a destruição do templo, entendendo que apenas o grande dia do juízo, a volta de Jesus, é que poderia destruir aquele templo tão magnífico. E Jesus dá a interpretação profética um duplo sentido, que se refere tanto à destruição de Jerusalém e do templo, quanto da segunda vinda de Cristo. Mas a gente não vai falar só do sermão profético. A gente começa a mensagem pela lição de domingo, falando da oferta da viúva, e a gente só vai chegar no texto para memorizar lá na lição de quinta-feira, já não mais comigo, com Marcos André. Vamos seguir para a lição de domingo. A lição de domingo está lá com texto base em Marcos 12, versículo 41 até 44. Acho interessante a gente voltar um pouquinho no texto e lá para Marcos 12, 38 a 39. Quando Jesus orienta os seus discípulos a tomarem cuidado com os escribas e os fariseus, que gostam de se assentar nas primeiras cadeiras, que gostam de usar suas vestes longas, que gostam da aparência da religião, da aparência de santidade, da opulência. Jesus está aqui ensinando uma lição de humildade e daquilo que é uma adoração sincera, algo que não era visto nos fariseus, nem nos escribas. E na sequência, lá em Marcos 12, 41 a 44, nós temos a cena de vários ofertantes entregando ofertas para a construção do templo, que ainda não estava finalizada. A construção do templo, a lição fala, ela começa por volta de 20 a.C. e só se conclui próximo a 60 depois de Cristo. Então ela ainda não estava finalizada no tempo de Jesus. Foi uma construção suntuosa, uma construção magnífica, e várias pessoas iam ali em urnas para oferta e depositavam as suas ofertas. E Jesus ficou cuidando e viu uma viúva depositar a sua oferta. E depois ele falou para os discípulos que a pessoa que mais doou foi a viúva. A viúva que colocou 2 moedinhas. E aí, que moeda é essa? Faz sentido a gente perguntar que moeda é essa. A moeda que a viúva colocou, ela é chamada lepton. Essa moeda, ela não era a moeda romana, tá? Tem muita gente que vai ler esse texto e fala: e a viúva colocou uma moeda que tinha a efígie do imperador e ela poderia pagar com a própria vida por ter depositado essa moeda. Não é bem assim, gente. A oferta da viúva foi provavelmente um lepton,
que era uma moedinha de cobre ou bronze, e que teria o valor equivalente hoje a mais ou menos, fazendo um esforço aí para um cálculo aproximado, mais ou menos entre 30 e 50 centavos. Essa moeda ela não tinha o rosto do imperador, então não tinha aquela ideia do fazer para si imagem, e ela poderia ser depositada no templo, então ela era uma moeda aceitável, ela era uma moeda judaica. Só que ela era uma moeda usada para trocado, era uma moeda usada para comprar pãozinho na padaria, era uma moeda usada para comprar pequenas coisas do dia a dia, um valor aí de 30, 50 centavos, era um trocado. Mas Jesus enaltece a oferta dessa viúva porque ela deu o que ela tinha. Ela não deu o que sobrou, ela deu o que ela possuía, a ponto de comprometer o seu sustento, ela deu tudo de si. A moeda que era bem vista no templo, que os cambistas faziam a troca, a moeda que era aceitável no templo, que era exaltada e que se dava chacoalhando a mão e sinalizando para todo mundo, era o shekel. Essa moeda não era de bronze, era uma moeda maior. Era uma moeda de prata e é uma moeda que tinha um valor aproximado a hoje, vamos dizer, algo como entre 50 e 100 reais. Então vamos pensar que a pessoa que entregasse um shekel, e se entregava mais do que um, ela estaria entregando mais de 100 vezes a oferta da viúva. Com um shekel, você entregaria o equivalente a 100 das duas moedinhas que a viúva colocou, né? Então 50 vezes a moeda da viúva. Se entregasse 2 shequéis, 100 vezes a oferta da viúva. Acho significativo que o valor aqui não está na moeda, mas no coração do ofertante. E acho significativo também que as moedas que foram usadas para pagar ajudas pela traição a Jesus, muito provavelmente fossem shekel. Olha a simbologia disso. A oferta desprezada da viúva é a oferta aceita por Deus, porque é genuína, é de coração, é a primícia, é a oferta exaltada por Jesus. A oferta trazida de prata para vaidade do sacerdote, para opulência, para mostrar para todo mundo como eu estou ofertando, essa moeda é o shekel, é a moeda de prata e é a moeda do sangue de Cristo, a moeda que é usada para derramar o sangue de Cristo, não paga pelo sangue de Cristo, né? É significativo isso e demonstra aqui o significado da oferta de acordo com a inclinação e o coração daquele que é o ofertante. Caminhamos para a lição de segunda, que tem por título Não ficará pedra sobre pedra. E agora a gente está lá em Marcos 13, versículo 1 a 3. Estão lá os discípulos, aquela cena que eu já descrevi para vocês, que é a mesma cena de Mateus 24, né? Estão lá os discípulos vendo o templo, e eles falam para Jesus: olha como é magnífico o templo, olha essas pedras, olha o tamanho dessa construção. E Jesus responde que dali não ficaria pedra sobre pedra. E os discípulos querem saber que negócio é esse, que sinais, o que é isso de não ficar pedra sobre pedra, quando esse templo seria destruído. E aí Jesus vem com uma série de sinais. Ele fala que muitos virão no seu nome, mas tome cuidado para você não ser enganado, porque virão falsos cristos, haverão guerras, haverão rumores de guerra, mas ainda não é o fim, quer dizer, vai piorar depois das guerras. Haverá terremotos no plural, né? Haverão fomes, tribulações, mas tudo isso é só o princípio das dores. O que aguarda os discípulos é perseguição, é açoite, mas mesmo com a perseguição e o açoite será pregado o Evangelho. E no momento de dificuldade,
no momento de prisão, de dor, de sofrimento, Jesus fala que não precisa se preocupar com o que você vai falar, porque o Espírito vai dizer para você o que falar. Jesus termina falando ali, ainda que vocês serão odiados, ele está falando para os discípulos, né? Vocês serão odiados, porém, aquele que perseverar será salvo. Isso está lá no versículo 13. Alguns aspectos significativos aqui. Primeiro, de que nem todos esses sinais se referem à destruição do templo. Essa profecia ela vai ter uma dupla indicação de cumprimento, tanto na destruição de Jerusalém e do templo, quanto na segunda vinda de Jesus. E eu acredito que o Marcos André vai explorar isso melhor nos próximos dias. Outro aspecto significativo é que nessa parte inicial Jesus está menos preocupado em dar os sinais da profecia e mais preocupado em comunicar aos discípulos e preparar os discípulos para conscientemente entenderem e acolherem o sofrimento que implica você seguir a Jesus e testemunhar de Jesus. Haverá fome, haverá tribulação, vocês serão perseguidos, presos, açoites, mas o Evangelho será pregado do mesmo jeito. Vocês serão odiados, mas quem perseverar será salvo. E o Espírito vai te pôr na palavra o que você deve dizer. Jesus não está dourando a pílula aqui. Jesus está francamente indicando para os discípulos que eles sofreriam. Mas Jesus já está falando também que Deus garantiria para os discípulos a vitória e que quem perseverasse seria salvo. É importante isso porque a esperança do Evangelho, Jesus está explicando para os discípulos, não repousa no conquistar de glórias terrenas, no sentar-se à direita ou à esquerda, no ocupar um ministério dentro do governo de Cristo em Jerusalém. A salvação e o sentido do Evangelho está no momento futuro, numa remissão, numa vida eterna, num ser recolhido para o céu, que acontecerá depois de uma jornada que deve ser preparada também, que é uma jornada de sofrimento e de penar e de muito trabalho, mas que nós sabemos será um trabalho em que seremos sustentados a cada dia, e estamos trabalhando e estamos sendo sustentados hoje pela mão macia, afável, acolhedora do Espírito Santo. Meu abraço para vocês. Nossa lição não termina aqui. Vocês seguem agora na terça-feira com Marcos André. Vejo vocês na semana que vem. Até mais. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom que você chegou até aqui. Agora vamos dar continuidade ao estudo da lição a partir da lição de terça-feira, que traz o título O Abominável da Desolação. O autor nos pede para ler Marcos no capítulo 13, dos versos 14 a 18. E ele nos pergunta que indícios Jesus deu do que é o abominável da desolação. Bom, o autor faz um link aqui com o livro de Daniel a partir das palavras de Jesus. Quando ele fala a respeito do abominável da desolação, ele também usa o termo quem lê entenda. E o autor lembra que esse termo quem lê entenda aparece 3 vezes no livro de Daniel. Daniel 9, verso 27, 11, 31 e também no capítulo 12, verso 11. Então, segundo o autor, isso é uma evidência de que ele estava falando a respeito de Daniel. No entanto, nós precisamos fazer comparação com outros textos também do Novo Testamento. Eu não sei por que o autor não se utilizou de Mateus no capítulo 24, verso 15, quando o próprio Jesus, falando sobre esse tema, faz uma referência ao livro de Daniel. Ele diz, quem lê entenda, como disse o profeta Daniel. Então, Mateus, ao registrar as palavras de Jesus, registra que ele fez uma referência ao livro de Daniel. Então, nós não precisamos fazer esse link que o autor
fez aqui. Basta comparar o texto paralelo que nós encontramos lá em Mateus 24, verso 15. Você pode anotar na sua lição para auxiliar, se surgir no momento da lição da escola sabatina, alguma dúvida a respeito disso. Talvez as pessoas pensem assim, não, somente o uso das mesmas palavras não é uma referência, mas aí você pode remeter a Mateus quando Mateus faz esse registro, né? E aí, na continuidade aqui, ele pergunta quem é o ungido e quem é o príncipe que há de vir. Daniel, capítulo 9, versos 26 e 27. Lá fala a respeito do ungido, o príncipe, que é, no original hebraico, a palavra Messias. Então, a palavra Messias é ungido em hebraico, né? E a palavra Cristo é a tradução para o grego da palavra Messias. Então, claramente ele está se referindo ao Cristo, ao Messias. Mas quem é o príncipe que há de vir, que traria desolação a Jerusalém? A cidade foi destruída pelo general romano Tito no ano 70 depois de Cristo. O texto lá de Daniel 9:27 fala da destruição de Jerusalém, faz uma referência a esse príncipe como sendo aquele que iria destruir a cidade, queria destruir o templo mais especificamente, né? O autor continua perguntando aqui o que é o abominável da desolação de que Jesus falou, referindo-se ao livro de Daniel. Bom, o abominável da desolação, segundo a maioria dos cristãos, é Antíoco Epifânio, que no século II a.C. esteve no templo e fez inclusive sacrifícios de porco ali no local onde era feito os sacrifícios a Deus. Então houve uma profanação do santuário, né, o sacrifício de animais imundos naquele local. Então as pessoas fazem referência a isso. No entanto, nós devemos nos lembrar que Jesus se referiu ao abominável da desolação como alguém que viria no futuro. Então, esse evento era um evento que era futuro para Jesus. Então, ele não poderia estar se referindo a alguém que profanou o templo no passado. É importante lembrarmos disso. Então, quando Jesus fala do futuro, ele não poderia estar falando de um evento que já havia ocorrido. Então, em vez disso, o abominável da desolação provavelmente se referia à colocação dos estandartes romanos em Israel durante o cerco de Jerusalém no fim da década de 60. Então, quando a cidade foi cercada, aquilo foi um sinal para que os cristãos fugissem, né? Então, esse foi o sinal. Os cristãos fugiram, aqueles que estavam sendo orientados por Jesus, ou que estavam seguindo aquilo que Jesus havia deixado, eles fugiram da cidade e, segundo os registros históricos, nenhum cristão foi morto dentro da cidade. Enquanto os judeus disputavam posição dentro da cidade, com a retirada do exército romano, os cristãos saíram e, por isso, se salvaram da destruição que veio no ano 70. Esse foi o sinal, então, para os cristãos que saíram da cidade conforme Jesus Cristo ordenou. Aí tem essa perguntinha aqui no final. Como Jesus predisse, Jerusalém foi destruída. Com essas e inúmeras predições bíblicas, como podemos aprender a confiar mais nas Escrituras? Eu sempre falo aqui, né, que quando eu duvido de alguma forma da existência de Deus ou da inspiração das Escrituras, eu me lembro do cumprimento das profecias. Como que as profecias poderiam se cumprir com tanta precisão assim, se não tivesse a mão de Deus operando por trás? Seres humanos não poderiam falar dessas coisas para que elas se cumprissem. Então, a minha fé ela é extremamente baseada no cumprimento das profecias. Além disso, nós podemos também basear a nossa esperança nas profecias. Nós podemos olhar para frente com as coisas que Deus ainda prometeu e não cumpriu, olhando para trás, vendo que Ele tem cumprido todas as suas promessas, né? Na quarta-feira, nós temos o título A Grande Tribulação. Leia Marcos, capítulo 13, verso 19. A que eventos esse verso se refere? Bom, ali fala a respeito da grande tribulação. Então, o autor diz aqui que Marcos 13, verso 14, marca um divisor de águas ali na narrativa, e Marcos 13, 19 também marca um ponto de transição, pois fala de uma grande tribulação.
que não teria igual desde a criação do mundo. Seria uma perseguição maior e mais extensa do que ocorreu com a queda de Jerusalém. O tempo verbal, em Marcos 13:19, também muda para o futuro, apontando para um evento ainda mais distante da época de Jesus. Eu não entendo tanto de grego a ponto de saber sobre o que o autor está falando aqui, que mudança foi essa no verbo, né? E ele também não explica no texto, mas nós podemos fazer. Bom, vou continuar aqui, daqui a pouco eu falo a minha opinião a respeito disso aqui. Então o autor diz que, como Marcos 13:14 nos leva à profecia de Daniel 9, a grande perseguição descrita em Marcos 13:19 a 23 remete à profecia de Daniel 7 e 8, que predizem que o poder do chifre pequeno perseguiria o povo de Deus nos últimos tempos. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Daniel 7, verso 25. Esse período profético são os 1260 anos, ou 1260 dias simbólicos, né, que remetem a anos, que ocorreram de 538 até 1798. Então, 538, quando o Papa se tornou soberano, ele ocupou como se fosse o lugar do imperador. Então, passou de Roma imperial para Roma papal. Ele derrotou as tribos bárbaras, né, as tribos arianas que ainda lutavam contra o poder papal, e então ele assumiu como se fosse uma espécie de imperador. Então, a partir daquele momento, Roma passou a ser governada por um papa. E isso ocorreu durante 1260 anos, até que o general Berthier, em 1798, removeu o papa do poder, o lançando na prisão. Então, segundo o texto aqui, é uma referência a esse período. No entanto, quando Jesus fala de um tempo de perseguição como nunca houve desde que houve nação sobre a terra, ele está claramente citando Daniel capítulo 12, versos 1 e 2. E diz lá, haverá um tempo de perseguição como nunca houve, mas naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe dos príncipes, para livrar o seu povo. Então, esse tempo fala da ressurreição dos mortos, o que é uma referência à vinda de Jesus, Daniel capítulo 12. Então, como que nós podemos compreender esse texto? Esse texto, conforme Jesus disse, ele serve tanto para a destruição de Jerusalém no ano 70, então aqueles que estavam alertas naquele período, eles ficaram alertas para esses eventos, e então entenderam que aquele momento era o momento da destruição do templo, porque foi essa a pergunta do início do capítulo, quando eles perguntam quando vai acontecer a destruição do templo e o fim de todas as coisas. E Jesus respondeu as duas coisas juntos. Ele fez uma referência ao que ocorreria ali em Jerusalém. Depois, ele fala também do tempo de perseguição de 538 a 1798, dizendo que esse tempo seria abreviado, e hoje nós não vivemos em tempo de perseguição exatamente por causa disso, porque o tempo foi abreviado, porque se a perseguição continuasse como era severa naquele período, o cristianismo não iria sobreviver, né? Deus precisou intervir, conter esse poder papal, e nesse momento, então, nós aguardamos um tempo de perseguição para o futuro, que será um tempo mais breve, mas será também intenso, sobre o qual Daniel estava falando no capítulo 12. Então, essa profecia é uma profecia daquelas que nós chamamos de clássico-apocalíptica. Ela tanto se refere a períodos já passados, quanto também refere-se a um período futuro, a um período do tempo do fim. Então, ela é uma profecia clássica, porque se aplica aos dias de quem ouviu, e é uma profecia apocalíptica, porque se aplica ao tempo do fim. E aí, na próxima pergunta aqui, o autor pergunta: que esperança Deus oferece no tempo da perseguição e que advertência ele dá enquanto esse período chega ao fim? Então, a perseguição seria abreviada, é o que Jesus disse ali, e ao mesmo tempo ele faz um alerta. Qual é esse alerta? Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que, se possível, enganaria a muitos. Nós já falamos aqui no canal a respeito de uma suposta
simulação da vinda de Jesus, prometida, conforme narrado pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dizendo que Satanás usaria todo o seu poder de engano para, se possível, enganar as pessoas que estão aguardando a verdadeira vinda de Jesus, né? Então nós precisamos estar alertas para essa questão. Aí aqui no finalzinho tem uma outra pergunta falando sobre predições que se cumpriram e que isso deve fomentar a nossa fé na Bíblia, na Palavra de Deus. Isso eu já comentei, então não vou comentar novamente. Quinta-feira, a vinda do Filho do Homem. Leia Marcos 13, versos 24 a 32, que grande evento é descrito nessa passagem. Ali fala da vinda de Jesus, né? Então o evento fala da vinda de Jesus antecedida por vários sinais. Então, a vinda de Jesus é um evento bem descrito na Bíblia. Paulo falou a respeito dele, Pedro também falou a respeito dele. No Antigo Testamento nós encontramos. Então é um ensino bastante consistente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A vinda de Cristo será um evento pessoal, literal, visível, audível, todo olho verá. Devemos lembrar disso, que não será um evento secreto, como a maioria dos cristãos acredita, né? Aí o autor continua aqui falando sobre aquilo que Jesus quis dizer, essa geração. Jesus falou assim, não passará essa geração sem que tudo isso ocorra. Aí muitas pessoas falam, olha, tá vendo? Jesus disse que ele viria e que não passaria essa geração sem que ele viesse. Então Jesus não veio, aquela geração já morreu. Aí o autor dá aqui várias explicações. No entanto, é que eu acho mais coerente, que está naquilo que Jesus está narrando, é que ele vinha dizendo assim, olha, surgirão falsos cristos, falsos profetas, haverá terremoto, haverá guerra. Então, todas essas coisas aconteceram ainda naquela geração. Em seguida, ele diz assim, mas quanto à vinda do Filho do Homem, ninguém sabe, só o Pai sabe. Então, ele não estava garantindo que a vinda do Filho do Homem aconteceria naquela geração. Ele estava garantindo que aqueles sinais aconteceriam naquela geração. E, em seguida, ele fala, então, que a palavra não passaria. Ainda que aquela geração passasse, a palavra que ele estava deixando não passaria, ou seja, a promessa dele não passaria. Então, nós podemos, depois de 2000 anos, olhar para as profecias, ver o cumprimento das profecias e continuar confiando na palavra de Deus. Quando nós olhamos para as profecias do passado, como Deus cumpriu fielmente todas as profecias, e mais do que isso, Jesus foi enviado para morrer no nosso lugar, para pagar o resgate. Você conhece alguém que pagaria um resgate altíssimo e não resgataria a vítima do sequestro? Nós estamos aqui nesse mundo sequestrados por um inimigo feroz. O resgate já foi pago. Tudo que Jesus precisa fazer agora é vir nos buscar. Nós devemos confiar que aquele que pagou o resgate também será fiel para nos resgatar desse mundo de trevas. Termino aqui a minha participação e agora você fica com o Lúcio com as perguntas de sexta-feira. Um abraço, até a semana que vem e que Deus nos abençoe. Agora é com você, Lúcio. Valeu, Marcos, valeu, parceiro, valeu, Alexandre. Esses dois são muito também iluminados, inspirados por Deus, né, pessoal? Que lição! Mas vamos agora para as perguntas de consideração na sexta-feira. Temos aqui 4 perguntinhas bastante simples, mas que vale a sua reflexão, a sua consideração. E também, se quiser, coloque nos comentários aí, como a gente tem observado, alguns estão colocando nos comentários. Mas o mais importante também, não se esqueça, né, num sábado de manhã, às 9 horas ou 10h30, depende da sua cidade, procure uma igreja adventista perto de você, onde vai ter a recapitulação da lição em classe. Ok, pessoal? Vamos à primeira pergunta, então. Estamos doando para a obra de Deus do que nos sobra ou estamos ofertando, né, com sacrifício, a semelhança da viúva pobre? Por que isso é importante? E aí, irmãos, essa pergunta é bastante pessoal, né? Nós estamos ofertando o que sobra ou estamos ofertando sacrifícios? Olha, irmãos, eu vou ser sincero. Eu não estou ofertando o que sobra, mas eu também não estou ofertando com sacrifício. Sabe, eu vejo assim, Deus tem abençoado muito a nossa vida da nossa família. Claro, a gente é fiel nos dízimos, nas ofertas, mas tem tanta coisa, só isso, né? Nada. Sabe?
A gente já trabalhou esse tema, né? Mas como as pessoas que idolatram, né, esses ídolos humanos, como eles se sacrificam. Eu conheço pessoas que não gastam 10%, 20% do seu salário. Gasta metade do seu salário ou mais, indo atrás do show do ídolo dela, comprando os itens que o ídolo promove, sabe? Ficando no sol horas e horas para conseguir ingresso, sabe? Eles adoram esses ídolos. E nós que dizemos adorar ao nosso Deus, louvar o nosso Deus, né? Daí fica pensando, que sacrifício que a gente faz para adorar a Deus, sabe? Eu tenho pensado nisso. Qual sacrifício você tem feito? Coloca aqui nos comentários, compartilhe conosco, nos ajude aqui, porque nós estamos vivendo tempos, às vezes, né, muito abençoados, e a gente não tem feito sacrifícios, né? Existem alguns sacrifícios empíricos, né? Vamos dizer assim, como poderia estar dando aula em pós-graduação, ganhando um monte, rio de dinheiros, né, nas aulas de pós aos sábados, finais de semana, mas por nossas escolhas e princípios, né, preferimos estar com a família, com a igreja, nesses dias. Tá, é um sacrifício? Não sei. Temos uma vida um pouco mais humilde? Temos sim, uma vida bem mais humilde. Poderíamos estar esbanjando, fazendo mil coisas. É um sacrifício? Eu não sei se é um sacrifício. Para mim, eu sinto um privilégio, né, ter uma vida mais simples, né, orientada por Deus, e que o coração não se apega em luxo, não se apega, né, em ter coisas, mais em ser e viver, né, pessoal? Mas ainda assim, né, não é como a pobre viúva, né, que ela deu tudo que tinha, sacrifício mesmo. A gente fica aí a reflexão, não pôde ajudar porque é uma resposta pessoal. Coloque a sua aí, como anda o seu sacrifício. E por que isso é importante? Eu acho importante porque, como no exemplo, né? Eu acho que aquilo que é muito importante para você, aquilo que você adora, que você ama, e você se sacrifica, irmãos. Se sacrifica. Isso me deixa muito triste ver, às vezes, a casa de Deus, igrejas precisando de um bebedouro, né? De um bebedouro, né? E os irmãos nem sequer se sacrificam, tá lá. Aí tem que mover o universo para poder adquirir um bebedouro e colocar na igreja. Aí eu falo, ei Senhor, esses remanescentes, mas tudo bem, vamos lá, segue. Segunda pergunta, por que Deus tem permitido que o seu povo seja perseguido? O tema do grande conflito nos ajuda a entender de alguma forma por que existe tal perseguição? Olha, irmãos, eu vejo que realmente a perseguição, Deus é muito sábio, permite para que nós acordemos. E por não estarmos sendo perseguidos, porque aqui em Campo Mourão as igrejas estão abertas, é fácil, né? Você tem que ficar chamando as pessoas, vem para a igreja, povo, pelo amor, vamos lá no culto de quarta-feira, dá meia dúzia de pessoas, 20 pessoas, numa igreja de 200 membros, né, registrados. Você tem lá 20 pessoas, 30 pessoas, um cultinho de quarta-feira, um culto de oração fervoroso, onde é muito gostoso estar em pequenos grupos. Então, assim, tá muito fácil, né, ser cristão hoje. Principalmente adventista, tá tranquilo, tá tudo na paz. Eu sei que alguns irmãos eu conheço, são todos, se sacrificam, tem um outro estilo de vida, tem umas profissões mais complicadas de guardar o sábado, e mesmo assim, larga tudo para Deus, se sacrificam e vão seguir o evangelho, né? Então, assim, é complicado porque às vezes Deus permite essa perseguição para que se cumpra a palavra, né? Que o ouro é purificado pelo fogo. Pelo fogo. E Deus nos perdoe, mas nós estamos precisando de um fogo aí, porque o dia que fecha a igreja, o dia que vamos ser perseguidos, vai ver o quão grande será a saudade que nós teremos dos dias em que nos reuníamos na nossa igreja. Podíamos pegar o microfone, louvar a Deus, abrir as portas, e aí nós não vamos poder mais, né? E as coisas estão ficando feias, pessoal. Quem acompanha os bastidores está atento. Terceira, que sinais da volta de Cristo se destacam no mundo atual? E aí, irmãos, qual o sinal que você acha que mais está assim destacado que Jesus está voltando? Eu vou compartilhar o meu ponto de vista, você pode compartilhar o seu, né? Mas uns que eu tenho observado é principalmente, né, a ferida foi curada, né?
E ela está se unindo novamente. Teve agora uma reunião da ONU, primeira vez que um Papa foi convidado para fazer parte da reunião. Então, assim, a imagem da besta ela está se formando. Os Estados Unidos votando lá aquelas leis que eu trouxe num vídeo passado, né? Oklahoma e mais um estado que eu esqueci, agora esqueci o outro, trazendo as leis estaduais, obrigando que as escolas tenham os 10 mandamentos escritos em sala de aula. Nós sabemos como eles interpretam os 10 mandamentos, principalmente a questão do 4º mandamento, que eu nem sei se eles estão imprimindo a versão católica ou a versão protestante dos 10 mandamentos, mas a gente sabe que eles, mesmo estando escrito, né, lembra do 7º dia para o santificar, do sábado, e aí mesmo assim eles leem que é o domingo. Então, assim, eu estou vendo a imagem da besta se formando, estou vendo as redes sociais que se tornaram a maior forma de expressão humana, né? Antigamente eram as praças onde a gente conversava, era às vezes um jornal, alguma coisa, agora é rede social. Então eu estou vendo as redes sociais cada vez mais fechando-se, né? Para que somente determinados conteúdos recebam assim uma divulgação massiva, que você vê milhões e milhões de views, enquanto outros conteúdos vão se achatando dentro da sua bolha, até que essa bolha daqui a pouco ela vai sumir, não vai estourar, ela vai sumir. Então realmente você vê assim muitas coisas acontecendo. Estamos, né, como eu falei na pergunta anterior, os cristãos estão tranquilos, vivendo suas vidas, mas os bastidores eles estão mostrando muitas evidências de que Cristo está perto de voltar, sim. E a última pergunta, pessoal, depois que as pessoas morrem, qual será a próxima coisa que elas verão? Essa ideia não nos mostra que para cada pessoa a volta de Cristo está sempre muito próxima? Concordo plenamente, né? Ou seja, né? Para quem crê conforme a Bíblia nos ensina, a morte é um sono. Você fecha os olhos, dormiu, repousa, até que a próxima vez você vai abrir o olho e você ou vai ver Jesus voltando pela segunda vez nessa terra, né? Ou voltando pela terceira vez nessa terra, que aí é depois do milênio. Então, realmente, se você pensar assim, irmãos, Jesus está voltando. Tanto é que eu tenho uma frase quando eu estou na estrada ou nas ruas e eu vejo assim, os amostradinhos, né? Eu sempre falo, Jesus está chamando. Esse aí, né? Jesus está chamando ele, está com pressa de ver Jesus, porque morre, né? Próxima vez vai abrir os olhos e ver Jesus. Beleza, pessoal? Essas foram então as perguntas para consideração aqui do 10º vídeo, os últimos dias. E nós vamos continuar na 11ª lição, levado e julgado. Vamos avançar ainda mais, a narração avança, né, nessas últimas horas praticamente do ministério de Jesus. Né, pessoal? Muito legal aprender. Quanta coisa aprendemos no livro de Marcos, hein? É um livro que todo mundo conhece os evangelhos, mas cada vez que você estuda, reafirma aquele arroz e feijão gostoso que você come todo dia, mas sempre tem uma misturinha, uma saladinha, muito legal. Então, que você possa estar curtindo, comentando e compartilhando literalmente esta lição com todos. Hashtag foi até o final, isso é muito importante, foi até as perguntas para consideração. Se tiver um tempinho, comente aí, deixe a sua opinião. Muito importante você interagir com os conteúdos nessa plataforma enquanto temos canal. Beleza, povo? Vamos orar então para encerrarmos mais esse vídeo? Oremos. Obrigado, Deus, pela bela ilustração, pelas belas reflexões que tivemos neste momento, Pai. Obrigado pelo privilégio que nós temos de poder postar o vídeo, de poder abrir uma igreja, de poder te louvar, de poder dar estudos bíblicos sem ser escondido em cavernas, em porões. Obrigado, Pai, mas nos dê sabedoria para aproveitarmos esses minutinhos que nos restam aqui nessa terra, Pai. Alimente-nos, ó Pai, com o Teu Santo Espírito, com a fé, nos ajude, nos dê muita sabedoria e esteja com os nossos irmãos queridos, principalmente, Tu sabes das lutas, das batalhas, de irmãos que estão na UTI, de irmãos que estão aí passando por dificuldades financeiras, nas batalhas aí pela profissão. Pai, colocamos tudo em Tuas mãos, mas gratos porque temos a Ti para confiar. Conduza-nos, ó Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.
É isso aí, pessoal. Então nos vemos no 11º vídeo, indo já pro finalzinho. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.